A suspensão condicional do processo é diferente da transação penal. Na transação penal, a pena máxima em abstrato é 2 anos, igual ou inferior a 2 anos. Aqui, só para relembrar, não superior a 2, igual ou inferior a 2, não superior a 2. Na transação penal, 2 pessoas, no máximo 2 anos de PPL. Na suspensão condicional do processo, a pena mínima, você não vai olhar a pena máxima, no máximo 2 pessoas na transação penal. Aqui na suspensão condicional do processo é no mínimo, você vai olhar a pena mínima. A pena mínima tem que ser igual ou menor que 1 ano, a pena mínima, na suspensão condicional do processo, que é diferente de transação penal. Lembra que na transação penal você vai olhar a pena máxima abstrata ao crime de 2 anos, PPL máxima. Não pode ser maior de 2. Então, no máximo 2 pessoas na PPL, a pena abstrata. Agora, na suspensão condicional do processo, você vai olhar a pena mínima, que é igual ou menos que 1 ano. Suspensão condicional do processo, pena mínima igual ou inferior ou menos que 1 ano, tá? Também você analisa todas as circunstâncias judiciais. O processo já existe na suspensão condicional do processo, ele já existe, mas ele fica suspenso. Você analisa todas as 8 circunstâncias judiciais, lembrando que na transação penal você não analisa a culpabilidade, consequência nem comportamento da vítima. Aqui na suspensão condicional do processo, que você analisa a pena mínima combinada ao crime, tem que ser no máximo de 1 ano, igual ou menor que 1 ano. Você analisa todas as circunstâncias judiciais, CAC, PM, CCC, culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivo, circunstância, consequência, comportamento da vítima. Nesses crimes, que a pena mínima foi igual a menos que 1 ano, o Ministério Público pode oferecer suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Entendeu? É isso, tá? Eu vou aqui nesse quadro, que ele está super tranquilo, se eu vou aumentar a letra. Tá muito difícil para mim. Suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. Crimes com pena mínima igual ou menor que 1 ano, ou qualquer que seja a pena, se houver combinação alternativa de multa. Olha isso aqui. Ou qualquer que seja a pena, se houver combinação alternativa de multa. Caberá suspensão condicional do processo, qualquer que seja a pena, se houver alternativa, a palavra alternativa, multa. Provavelmente vai ser uma pena pequena. O juiz não vai dar uma pena grande ou multa, né? Você concorda? O acusado não pode estar sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime dentro do período de 5 anos também da reincidência. Demais requisitos da suspensão condicional da pena, todos. Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, os motivos, circunstâncias autorizadas. Período de prova de 2 a 4 anos. O que vai acontecer? Enquanto que na suspensão condicional do processo, ele vai ter uma aplicação imediata de uma pena restritiva de direito ou uma multa, na transação penal ele vai ter a aplicação da multa ou uma pena restritiva de direito. Aqui na suspensão condicional do processo, pena mínima igual ou inferior a 1 ano, ou qualquer pena acumulada alternativa com multa, ele vai ter que, o juiz vai dar a obrigação de reparar o dano, salvo impossibilidade de fazer, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ser ausentada da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente para informar suas atividades, ou outras condições adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. MP costuma negociar cumprimento de pena como prestação pecuniária ou restritiva de direito. Regra: o MP oferece a proposta com a peça acusatória. O juiz recebe a denúncia e verifica. Após verificar que não é o caso de absolvição sumária, designa a audiência para tratar da suspensão. Havendo exceção. Havendo desclassificação ou procedência parcial, em vez de prosseguir sentenciando, o juiz abre vista ao MP para manifestar concordância com a desclassificação da proposta. Então, havendo desclassificação ou procedência parcial,
Em vez de prosseguir fazendo a sentença, o juiz ele abre vista para o MP, por desclassificação, procedência para ser parcial, abre o MP para manifestar sobre a concordância da desclassificação e apresentar a proposta. Suspensão condicional do processo. Causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. A causa de revogação obrigatória. Qual que é o momento de oferecimento? Após verificar que não é absolvição sumária, se o beneficiado vier a ser processado por outro crime, revoga obrigatoriamente. Se ele não cumprir a reparação do dano sem motivo justificado, revoga obrigatoriamente. Revogação facultativa da suspensão condicional do processo, se o acusado vier a ser processado no curso do processo por contravenção, ou o acusado descumprir qualquer condição ou imposta. Observações importantes. Não cabe nos crimes praticados contra a violência à mulher. A doutrina é cabível nos crimes de ação penal privada. A extinção da punibilidade pelo juiz após o período de prova. É possível a revogação após o fim do período. Revogação. Tá. Com a aceitação da proposta, a suspensão da prescrição. Suspende a prescrição. Ou seja, um pouquinho pior. Transação penal. É um pouquinho diferente a suspensão condicional do processo, desculpa que eu estou falando da suspensão condicional do processo, é um pouquinho diferente da transação penal. A suspensão condicional do processo ocorre suspensão da prescrição. Na suspensão condicional do processo ocorre a suspensão da prescrição, enquanto na transação penal não ocorre a suspensão da prescrição com aceitação da proposta. Repetindo, na transação penal, após aceitar a proposta, ocorre a suspensão da prescrição. Após a aceitação da proposta, ocorre a suspensão da prescrição. Com a aceitação da proposta, ocorre a suspensão da prescrição. Com a aceitação da proposta, ocorre a suspensão da prescrição. Na suspensão condicional do processo. Aceitou a suspensão condicional do processo, suspende a prescrição. Aceitou a transação penal, não suspende a prescrição, tá? Olha que legal aqui também. Recurso contra a decisão. Recurso contra a decisão que homologa a suspensão é rese. Cabe o rese. Contra a decisão que homologa a suspensão, rese. E possui peculiaridades no crime ambientais, que extinção da punibilidade com laudo de reparação. Então, veja você que a diferença da transação penal e a suspensão condicional do processo já está bastante marcante com relação à suspensão da prescrição, porque na transação penal, aceita a transação penal, não ocorre a suspensão da prescrição, enquanto na suspensão condicional do processo, sim, ocorre a suspensão da prescrição. A diferença da pena aqui é que a pena máxima é em abstrato 2 anos, enquanto aqui a pena mínima inferior no máximo igual ou inferior a 1 ano na suspensão condicional do processo. Quanto tempo fica suspenso? De 2 a 4 anos e suspensão condicional do processo fica suspenso de 2 a 4 anos, e enquanto na suspensão condicional do processo fica suspenso de 2 a 4 anos, enquanto na transação penal não é aplicável porque ele vai parar porque nem processo vai ter, entendeu? Na transação penal não vai ter processo. Enquanto que na transação penal não vai ter processo, enquanto na suspensão condicional do processo, o juiz vai homologar esse negócio por período de 2 a 4 anos. Tem a homologação, momento, regra, revogação facultativa. O juiz vai homologar, cabe rese, né? O juiz vai homologar e aqui vai aceitar a proposta. O juiz não participa da transação penal porque nem chegou a virar processo. A aceitação da proposta não precisa do juiz. Havendo a concordância, acabou na transação penal.
enquanto que na suspensão condicional do processo é necessário que o juiz aceite, né? O juiz homologue, na verdade, desculpa. Aceitação da proposta pelo autor e seu advogado. É isso aí. Muito bom.